Louvado seja o nome do Senhor. Já já vamos ouvir a palavra do Senhor através do servo do Senhor, o pastor, que irá ser usado nessa noite para trazer, em nome de Jesus, uma mensagem maravilhosa para a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas antes disso, vamos convidar aqui o presbítero Paulo Sérgio para louvar aqui o hino em nome de Jesus. E logo em seguida o pastor vai estar ministrando a palavra em nome de Jesus. Pessoal da igreja, uma paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino escuro nessa noite. Ré maior. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu amor é uma vida e nunca me cansarei
Paz do Senhor para toda a igreja. Toda a igreja, este louvor, ele se tornou quase um cântico universal, né? Glória a Deus. Cantado por todas as pessoas, por todos os grupos religiosos, é cantado por quem não é religioso, é cantado até por cantores seculares, é cantado por bandas seculares. Então se tornou uma canção universal, mas da nossa boca sai como louvor para Deus. Glória a Deus. Da nossa boca sai como uma canção, um hino de louvor a Deus. Na boca de alguns sai como algo gostoso de transmitir para alguém. Os ouvidos de alguém entram como algo gostoso de ouvir. Mas para nós tem que sair de nós para Deus. O louvor sai de nós para Deus. E Deus sai infinitas maravilhas para nós. Mas de nós tem que sair louvor. E louvor que tenha que ser perfeito. Aí você diz, pastor, mas a Bíblia diz que o louvor perfeito sai da boca das crianças. Sim, mas Jesus disse que nós temos que ser como criança. Entendeu? Eu só ouvi alguém dizer, quando as crianças cantam, da boca da criança sai o perfeito louvor. Jesus disse isso. A Bíblia diz isso. Diz. Mas Jesus também diz que nós temos que nos tornar como criança. Então, se nós nos tornamos como criança por Ele, nele, nosso louvor deve ser perfeito. Tem que sair perfeito. E quando sai perfeito, nós não estamos falando, irmãos, eu diria, do fonema. Nós não estamos falando questão de ritmo, porque às vezes a gente canta tão ruim de ritmo. Nós estamos falando de louvor. O louvor perfeito é sair do profundo da alma, com sinceridade, com reverência a Deus, com respeito a Deus. Você pode até a parte musical sua não ser boa, não ser das melhores. A minha não é das melhores. Tem hinos que eu canto e eu atrapalho os músicos, que eu me atrapalho comigo mesmo, porque eu, se for acompanhar com o músico, eu não domino o ritmo de muitos hinos. Para ser sincero, eu acho que só um hino eu consigo cantar mais ou menos. O resto tudo é com dificuldade. Mas eu sinto, irmão, que sai um perfeito louvor, porque eu faço assim para adorar a Deus, é com alegria, é com gozo na minha alma. Quando eu canto é com gozo na minha alma. Eu já tentei cantar triste. É ruim cantar triste, né? Você estando triste, estando angustiado, é ruim você cantar. É melhor orar, né? É melhor orar, porque você não vai cantar bem. Tanto que a Bíblia ensina, se alguém está alegre, cante. Cante, aproveite o momento que você está alegre para cantar. Agora, no dia que você estiver triste, não invente cantar que não vai dar certo. Você vai orar, se reserva para orar. Se está alguém, né, alegre, cante. Se alguém está triste, ore. Quando nós pomos em prática as instruções da Bíblia, irmão, não dá nada errado na nossa vida, vai dar tudo certo. Tudo certo. Mas sabia o que Deus quer de nós? Ele quer que nós ofereçamos a Ele um culto em forma de festa. Deus não quer um culto de qualquer jeito, Ele quer um culto em forma de festa. Nós vamos falar hoje sobre justamente isso, esse desejo de Deus. Pode ficar sentados, irmão, não precisa ficar de pé. Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica para que façamos a reflexão da palavra de Deus. Ontem o culto foi uma maravilha na igreja. Tenho certeza que Deus ficou feliz com o culto de ontem. Eu ainda me deleito com o culto de ontem. E tenho certeza que muitos que estiveram ontem aqui estão se deleitando ainda com o culto de ontem. Mas nós não vamos ficar só lembrando do culto de ontem, não. Vamos fazer um culto hoje semelhante ao culto de ontem, com a única diferença que não vai ter celebração de ceia. Só não vai ter a celebração da ceia, mas o culto podemos fazer da mesma forma, oferecer a Deus. Culto quem tem que oferecer somos nós. A responsabilidade do culto é nossa.
A coordenação do culto é nossa. O posicionamento para oferecer o culto é nosso. Tem uma questão: nós só temos que oferecer de acordo com o que o Senhor aprova, mas somos nós. Às vezes a gente pede para o Espírito Santo dirigir o culto, mas será que é Ele que vai dirigir mesmo? Quem tem que dirigir o culto somos nós, igreja. Tem que oferecer, somos nós. Nós pedimos para o Espírito Santo derramar unção sobre nós, porque aí sim nós vamos oferecer o culto e podemos oferecer diferente daquilo que Deus exigiu. Êxodo, capítulo de número 5. Abra a sua Bíblia, mas fique sentadinho, não precisa nem ficar de pé, porque eu vou ler em outra parte da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 5. Apenas o versículo 1 do capítulo 5 de Êxodo. Quando todos encontrarem, aí eu farei a leitura da palavra de Deus. Glória a Jesus. Um dia eu vou ver essas crianças tudo com Bíblia, para que leiam também, né, a Bíblia Sagrada. Um dia eu vou ver os músicos todos lendo a Bíblia. Um dia eu vou ver todo crente aqui com a Bíblia na mão. Pelo menos eu espero que isso aconteça, né? Porque quando nós não lemos a Bíblia nem na igreja, imagina em casa. Se na igreja nós convidamos para ler, ainda tem igreja que não lê a Bíblia, não tem, ou não traz, ou não tem, não sei, né? Imagina em casa que não vai ler mesmo. Aí se prepare para os problemas da vida. Então, você não tem uma intimidade com a palavra de Deus, você se prepara para os problemas da vida. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1, capítulo 5 de Êxodo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, para que me ofereçam culto com festejo. Celebrar significa festejar. Se era para Deus, era culto. Então o que o Senhor está pedindo? Para Moisés e a Faraó, o povo que está escravo lá no Egito, liberar o povo para ir no deserto oferecer um culto em forma de festa. Um culto com alegria. Um culto com fervor. Um culto com ânimo. Temos motivo para oferecer um culto ao Senhor com alegria, com ânimo? Ou não? Tem que ser chorando, tem que ser só desanimado, tem que ser abatido, tem que ser com alegria. Mas vamos ver o culto que o povo que Deus liberou do Egito para ir ao deserto para oferecer um culto a Deus. Vamos ver o culto que o povo fez. Vamos ver o culto que o povo fez. Nós vamos, igreja, ler a Bíblia no mesmo livro de Êxodo. No mesmo livro de Êxodo, só que agora no capítulo de número 32. No capítulo número 32. No capítulo número 32, no versículo de número 7. Êxodo 32, o versículo 7 diz: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Glória a Deus. Igreja, Deus, Ele queria o seu povo livre para lhe cultuar, livre para lhe adorar, mas santificado. Culto
de quem não é santificado não serve para Deus. Existem muitos que oferecem cultos, existem muitas denominações que oferecem cultos, mas não é feito por quem é santificado. Deus santificou o povo no Egito. Todo aquele processo da Páscoa foi um processo de purificação antes de sair do Egito. O povo não saiu do Egito com os seus pecados. O povo não saiu do Egito contaminado. O povo não saiu do Egito sem uma purificação. Foram purificados naquela Páscoa, do dia em que o Senhor entrou com um anjo punindo os egípcios com a morte dos primogênitos. Antes de acontecer a punição de Deus sobre os egípcios, na tarde, que é o começo do dia, daquele dia, que por meia-noite o juízo de Deus veio sobre os egípcios, Deus tinha santificado o povo para ele não punir o povo judeu. Foi feito um processo de santificação. O povo mataram cordeiros e colheram o sangue do cordeiro, se alimentaram do cordeiro, e o sangue do cordeiro foi usado para borrifar os portais de entrada das casas, porque as casas judaicas, elas geralmente, na maioria dos casos, só havia uma porta de entrada, quando algumas poucas tinham uma outra porta, mas a maioria era uma única porta de entrada. Mas por onde se entrava, a porta da entrada, ela foi borrifada, ou seja, ela foi molhada com o sangue daqueles cordeiros para cada família que foi sacrificado. Ali era uma Páscoa, ali era um sacrifício expiatório, era um sacrifício para redimir, para perdoar o pecado do povo que estava em pecado. Mas como clamaram ao Senhor pela ajuda, pelo socorro, pela providência e pela misericórdia, o Senhor os ouviu e ele entrou com a providência da purificação. E ainda naquele mesmo dia o Senhor tirou o povo de dentro do Egito. Mas o Deus primeiro, irmãos, ele foi de uma forma tão, eu diria, sublime, de uma forma tão sublime, que era o Senhor criador de tudo, mandar fazer um pedido a um homem cruel e perverso, que estava debaixo da ira de Deus e que poderia ser fulminado pela ira de Deus a qualquer momento. Deus manda fazer um pedido a ele. Deus manda fazer um pedido. Moisés vai a Faraó e diga que ele libere meu povo, para que o povo vá ao deserto e ele me ofereça lá um culto. Irmãos, mas por que Deus estava tão ansioso por este culto? Você sabe que Deus pode estar ansioso pelo culto de alguém? Porque aquele povo já não cultuava Deus há muitas décadas. Há muitas décadas. Aquele povo já não conseguia mais cultuar a Deus há muito tempo. Deus já não recebia culto daquele povo há muito tempo. E Deus estava ansioso. Não por ele, irmão, porque Deus vive sem culto. Deus não muda seu comportamento, seu temperamento, sua natureza por falta de culto de ninguém. Deus, ele jamais vai ter perca, prejuízos, se ele não receber culto de qualquer ser humano, porque nos céus não falta culto para Deus. Deus é cultuado se nós levarmos, porque nós entendemos é o nosso tempo medido por segundos, minutos e horas e dias e meses e anos. Se nós levarmos em conta essa forma de entender o tempo, nós podemos dizer: Deus, ele é cultuado 24 horas no céu. Não falta culto para Deus. Não há o menor do tempo em que Deus não tenha recebido e que não esteja recebendo culto. Então não há falta de culto para Deus. Mas Deus sente falta do culto de muita gente. Quando o culto ele deixa de ser um culto racional, quando o culto deixa de ser um culto sincero,
Quando o culto deixa de ser um culto dentro dos padrões divinos, esse culto não é para Deus. Ele não recebe. Então Deus tira o povo com um braço forte, fazendo milagre. Faraó não abençoou a saída, mas Deus tirou o povo. Deus puniu a Faraó, levou o povo para o deserto, coloca o povo no deserto onde não podia sobreviver nada, mas não vai faltar nada, não está faltando nada para o povo. Deus quer um culto para o povo. Deus quer que o povo ofereça de culto. E sabe qual é o culto que o povo oferece? E para quem que esse povo que ele tirou do Egito oferece? Oferece um culto para os deuses do Egito. Jesus. Quantas pessoas são libertas da opressão do pecado? Quantas pessoas são libertas de vários escravidões que lhe fazem sofrer? E Deus resgata, Deus ergue, Deus enche de bênção, enche o coração de alegria, enche o coração de prazer, e o infeliz vai oferecer culto a quem não é Deus. Esse povo saiu, irmãos, cheio de alegria, porque esse povo estava saindo da mão do seu opressor. Quantos judeus já tinham sido mortos pelas mãos dos soldados de Faraó? Quantos judeus já tinham sido executados numa menor tentativa de fugir? Ou quantos não foram massacrados, judiados, até ficarem paralíticos? Porque essa é a consequência do escravo que se rebela, que tenta sair dos domínios do seu senhor. É surrado, e quando ele tenta mais uma vez, ele é quebrado, para não tentar mais a rebeldia. Às vezes ninguém para pensar quantos judeus ficaram arrebentados durante o período da escravatura. Quantos judeus tiveram suas vidas ceifadas debaixo de uma tortura excessiva? Porque vários tentavam fugir, vários tentavam resistir, vários tentavam não aceitar, e era só para padecer. Agora Deus tira esse povo, sem Faraó poder resistir, sem Faraó poder impedir. Esse povo sai vitorioso, esse povo sai dos domínios de Faraó, esse povo atravessa um mar de forma milagrosamente. Esse povo chega no deserto onde Deus queria que eles oferecessem culto. Deus não deixa faltar alimento, Deus não deixa faltar água, Deus não deixa faltar nada. E Deus esperando que esse povo ofereça o culto. E Deus esperando que esse povo oferecesse culto. E o povo não está oferecendo culto, o povo está reclamando. Reclama por falta de comida, reclama por falta de água. Esse povo reclama por falta das carnes sacrificadas aos ídolos. O povo não se acorda. Deus quer um culto e eles não oferecem o culto. Até então eles estão reclamando, eles estão cobrando a Deus aquilo que eles nunca tiveram. E Deus está dando aquilo que eles nunca poderiam ter. Quando de repente é no deserto que Deus vai estabelecer a lei para moldar o povo e colocar na terra da provisão em Canaã, Deus chama Moisés para ir ao Monte Sinai. E lá Deus vai ter com Moisés uma audiência. E nessa audiência Deus vai entregar todo o código constitucional, civil e religioso para Moisés trazer para o povo e dizer: aqui está a lei, aqui está o mandamento, aqui está o estatuto para vocês seguirem, porque eu vou colocar vocês na terra que eu vou santificar, Amados, aí, enquanto Moisés está ali num período de 40 dias no deserto, lá no Monte Sinai, lá no deserto, o povo está acampado na liderança de Arão, seu irmão.
De repente, irmãos, Arão prepara um Deus feito do ouro que os judeus tinham, que as mulheres tinham, dos seus adereços, dos seus brincos, das suas joias, das suas pulseiras, faziam Deus. Mas, irmãos, coisa do homem, só dá para fazer esse tipo de Deus mesmo. Do homem não pode sair nada que faça um Deus verdadeiro. Só podia sair um Deus falso. Deus, ele não é feito por mão de homem nem por matéria. Deus, ele é Deus que criou o homem e a matéria. Aí faz. Amados, Arão que viu e que por meio dele também Deus operou tantos milagres junto com Moisés, até chegar aquele momento. Agora o povo quer um Deus, porque Moisés, que dizia, que prometia que ele tinha um verdadeiro Deus, esse Moisés morreu, só porque Moisés estava conversando com Deus. E Arão então faz o bezerro. Quando Arão faz o bezerro, que o povo queria, então o povo agora oferece o culto. Mas o culto Deus não queria, não era para ele. Por que agora o povo instante oferece um culto? Por que o povo não ofereceu um culto assim, que atravessou o mar vermelho? Quem ainda ensaiou um culto foram as mulheres. As mulheres ainda tentaram ensaiar, treinar para um culto, porque a Bíblia diz que Miriam ainda cantou uma canção junto com as mulheres, mobilizou as mulheres para oferecer um louvor a Deus. Mas não foi um culto. Ela ainda ensaiou um culto, mas não ofereceram um culto. Deus queria um culto e o povo não ofereceu um culto a Deus. Os dias foram passando e nada desse culto se oferecido. E no dia que oferece um culto para Satanás. No dia que o povo ofereceu um culto, ainda foi para o diabo. Levantou uma estátua, fundiram o ouro, fizeram de fundição uma estátua em formato de um bezerro, um deus egípcio. E agora o povo vai festejar. Agora sim tem um culto. Todos os requisitos do culto estavam ali. Tudo que é um culto estava ali. Tudo que Deus exige de um culto, eles agora estão oferecendo. Mas não para Deus, irmãos. Não pense que todo culto, porque tem todos os quesitos de um culto, ele é para Deus, igreja. Não pense que porque houve uma pregação, porque houve oração, porque houve cântico, porque houve profecias, porque houve salmos, porque houve dança, Deus estava recebendo, ou o culto estava agradável a Deus. Não, igreja. Quem decide se o culto está de acordo com a vontade dele é Ele. E nós vemos na hora que o povo começou a cultuar, é impressionante. Moisés ainda está conversando com Deus, Moisés ainda está no monte. E na hora que o povo começa o culto, Deus diz para Moisés: Moisés, desce ligeiro, porque o teu povo se desviou. O culto era para Deus, irmãos. O culto não era para Deus, mas tinha todos os quesitos de um culto. Mas não era Deus que estava ali. Não era Deus que estava sendo, para ele que estava sendo oferecido. Estava sendo oferecido para os deuses egípcios. Você não está dando para entender como essas coisas acontecem também no dia de hoje. Tem igreja que tem pinote, tem igreja que tem algazarra, tem igreja que tem língua estranha, tem igreja que tem profecia, tem igreja que tem dança, mas não acontece culto para Deus. Já tem igreja, irmãos, que fica quieta demais, não faz nada, não se move com nada, não fala nada, não profetiza nada, e pensa também que está oferecendo culto a Deus, ou seja, o culto não está sendo para Deus.
Ninguém vai julgar um culto para Deus não pelo que acontece, pelo que se manifesta da parte das pessoas. Um culto para Deus, igreja, é Deus que decide quando Ele é dele, quando esse culto é dele. Porque quando o culto sai daqui para Deus, ele toca o coração de Deus, ele agrada a Deus, ele é aprovado por Deus. E o adorador vai sentir um som de Deus, e não só uma alegria superficial, e não só uma emoção superficial. Ele vai sentir comoção na alma, e ele se comportará de uma forma santa, dirigindo o seu culto exclusivamente para o Senhor. Ele jamais vai manifestar algo que não seja espiritual, igreja. Quando Moisés desce ligeiro, porque Deus disse: olha, Deus esperou tanto, irmãos, pelo culto. Deus foi paciente, irmão. Deus foi paciente, porque da saída do Egito para atravessar o Mar Vermelho não demorou muito não. O culto poderia ter sido logo ali, na margem do Mar Vermelho, do outro lado. O culto poderia ter sido oferecido vendo os corpos de Egito boiando. O culto era para ter sido mais emocionante em estarem vendo os seus inimigos, os seus opressores, com suas vidas encerradas, e poderem contemplar a liberdade definitiva. Esse povo que nos massacrou, esses soldados que judiaram conosco, mulheres ali poderiam dizer: esses soldados que mataram filhos meus estão boiando nas águas. Alguma viúva poderia dizer: soldados que estão aí boiando mataram meu marido, e poderia ter oferecido um culto com alegria, mas não ofereceram. Homens poderiam dizer: soldados que estão boiando aí violentaram minhas filhas, violentaram minha esposa sexualmente, e poderia glorificar o Senhor com alegria. Eu estou vivo, estou glorificando, e eu estou vendo a mão de Deus fazendo justiça e juízo. Não oferecer com Deus, com livramento, com toda a garantia de que a mão forte de Deus continuaria abençoando. Estava abençoando. Mas por que o povo não ofereceu culto a Deus? Porque não se ligaram com Deus, porque não entraram no espírito de gratidão. Se nós não entrarmos no espírito de gratidão a Deus, nunca vamos oferecer um culto a Ele. O povo não foi grato a Deus. Se você ler a Bíblia, irmãos, no livro de Êxodo, você vai ver que o povo saiu e começou a reclamar antes mesmo da travessia do mar. Deus fez atravessar o mar, e o povo continua reclamando, porque não é grato vendo a mão de Deus operando, os milagres acontecendo, o livramento visível aos olhos dele. O povo reclamando. Podia ser grato a Deus, deveriam ser gratos a Deus, mas não foram. Não foram gratos a Deus. O culto que deveria oferecer, o primeiro culto, Deus queria um culto. Por quê, irmãos? Será que Deus estava com saudade do culto dos judeus? Será que Deus está com saudade do culto de muito crente que não cultua mais? Irmãos, a questão não é Deus estar com saudade. A questão não é Deus estar com saudade. A questão é as pessoas precisarem se libertarem para cultuar a Deus. Deus, Ele tem esse desejo porque Ele quer que as pessoas sejam resgatadas, para gozar de uma premiação eterna e não padecer no estado em que se encontram, da desqualificação para cultuar a Deus. Então não é por orgulho, nem por vaidade, nem por exibição. Deus, não, se eu cultuar a Deus, eu alegro o coração de Deus. Se eu não cultuar a Deus, o coração de Deus vai continuar alegre, porque não vai faltar culto para Ele.
Se eu cultuar a Deus de verdade, é porque meu coração está grato e está alegre. Se eu não cultuar a Deus, meu coração é ingrato e é angustiado. É um coração entristecido, é um coração rancoroso. Irmão, nós não podemos ter nenhum tipo de ressentimento, de rancor e de ingratidão em relação ao nosso Deus, porque nós deixamos de cultuar. Analise como é que você está cultuando a Deus. Como é que você está cultuando a Deus? Cada um sabe, irmão. Cada um sabe como está cultuando a Deus. Eu já vi pessoas dizer: rapaz, o culto da igreja da Bela Vista é um culto tão frio. Tão frio, parece que Deus não anda por ali. Irmãos, eu não vou julgar culto de ninguém. Só tem um culto que eu posso julgar, é o meu. Porque eu sei como é que eu estou cultuando a Deus. Eu sei que condição eu estou cultuando a Deus. Quando eu disse que tem igreja que pinota, que faz um carnaval e pode não estar cultuando a Deus. Tem igreja que está em silêncio, caladinha demais, mas pode não estar cultuando a Deus. Mas também como tem igreja que pode estar no movimento tremendo e está oferecendo culto a Deus. Porque Deus é quem valida, quem aprova o culto. Agora quem oferece somos nós. Deus não oferece culto, igreja. Deus não oferece culto. Deus não é um ser que oferece culto. Deus nunca ofereceu culto. Deus não faz culto, igreja. Deus recebe culto. Porque culto é para Ele. Todo culto deve ser feito para Ele, mas nem todo culto é feito para Ele. Esse do povo judeu lá no deserto não foi feito para Deus. Foi feito para quem? Foi feito para quem? Foi feito para o Iseu, que era um deus egípcio. Então, se o povo oferecer um culto para esse Deus, aí eu pergunto para você: será que eles ofereciam lá dentro do Egito? Será que eles ofereciam lá dentro do Egito? Sim ou não? Irmãos, oferecia sim. Sabe onde é que o crente cai? É naquilo que ele já era dominado. A pessoa que é liberto por Jesus, aceita Jesus como Salvador e aceita Ele e fica na casa de Deus. No dia que dizia, ele se dizia para a mesma prática imunda que ele fazia. É a mesma coisa. O diabo leva para a mesma coisa. O que bebia cachaça vai para cachaça de novo. O que mentia, o que roubava vai fazer a mesma coisa, irmãos. Os irmãos já perceberam não que o desviado vai para a mesma coisa? Não vai para outra coisa, ele vai para a mesma coisa de qual ele era escravo. Aquele povo só ofereceu um culto ali porque eles ofereciam dentro do Egito. Eles não decidiram cultuar o Deus que mostrou que de fato era verdadeiramente Deus, porque os deuses do Egito nunca fizeram o que o Deus sobre o qual Moisés falava e eles viam os milagres acontecer. Nunca os deuses do Egito fizeram aquilo, e eles viam com os olhos. E não dá para você entender agora porque é que às vezes a pessoa ela está na igreja, mas ela não vai para frente, ela não anda, ela não tem ânimo. Vendo milagre, nunca vê bênção de Deus na vida dela, mas ela nunca se anima na vida. Nunca se anima na vida. Tira o exemplo do povo judeu, porque mais milagre do que aquele povo viu, milagres extraordinários, Deus mexendo com a natureza, Deus fazendo coisas que eram impossíveis de acontecer e Ele fez tornar possível.
E o povo vendo, o povo estava vendo, não era coisa feita ocultamente, não, só Moisés chegando e dizendo: olha, Deus transformou em água em vinho. O povo estava vendo Deus transformar água em sangue, aliás. O povo estava vendo, irmãos, sair das águas, das fontes de águas do Egito, principalmente do rio Nilo, sair rãs em quantidade que era impossível aquele rio produzir. Era impossível haver uma praga de rãs daquela condição de forma natural. E acontecia. Pragas de piolhos. Era impossível haver uma produção de piolho tão grande em tão pouco espaço de tempo. Era impossível o povo ficar todo cheio de chaga de bexiga ao mesmo tempo, instantaneamente. E acontecia. Irmãos, era impossível aquelas águas se separarem e fazer parede de um lado e do outro e ficar seco. Isso era impossível. E aconteceu. Era impossível uma pedra jorrar água para sustentar ali, irmãos, mais de 6 milhões de pessoas. Era impossível, mas aconteceu. Uma pedra. Não é uma serra, um monte gigantesco desse que tem um olho d'água lá e aquele, não tinha olho d'água ali não. Uma pedra que ela apareceu ali para fazer jorrar água para saciar a sede de milhões de pessoas. Um milagre. E por aí os milagres continuaram. Amados, olha qual a proposta que Deus fez para Moisés. Moisés, volta lá. O povo se desviou. O povo está adorando ao bezerro. Esse povo é de coração duro. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou acabar com eles. Eu vou matar esse povo todinho, Moisés. E eu vou fazer um pacto contigo. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Ou seja, Deus planejou eliminar aquele povo tudinho, conservar Moisés com vida, com sua esposa, e fazer de Moisés gerar uma nova nação. É a promessa de Deus. Moisés, não, Senhor, tem piedade desse teu povo. Eu me preocupo, Senhor, porque se tu fizer isso, a história contra ti vai ficar muito negativa. Os egípcios vão dizer que tu tirou o povo só para matar o povo, que tu é ruim, que tu é mau, que tu é bárbaro. Irmãos, Deus faz justiça independente de você achar que ele é ruim ou não. Ele vai fazer justiça. Se Deus matasse aquele povo todinho, ele não era injusto, ele era um Deus justo. Mas ele decidiu usar de misericórdia e poupar o povo. Mas se ele tivesse matado, era justo. Se Deus tivesse me executado quando eu estava afastado, Deus era justo. Continuava justo. Não há uma atitude injusta de Deus. Se Deus decidir ignorar o perdão que Ele nos deu e nos deixar tudo condenado de novo, Deus é justo. Se Deus decidir tirar o perdão que Ele me deu, Ele continua justo. Porque o perdão é uma graça, é um favor não merecido. Agora, por que Deus não vai tirar? Porque a Bíblia diz que as dádivas de Deus são sem arrependimento. Deus dá e deu e pronto, e acabou a conversa. Se é uma coisa que Ele deu e ponto final, acabou. Agora, se a pessoa quiser recusar, a história é outra. Irmão, Deus nos deu a salvação, ela está disponível. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar, nós podemos perder. Por isso que Ele guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Deus não vai tirar a salvação de quem Ele deu. Deus não vai roubar, Ele não vai tirar, Ele não vai neutralizar esta salvação que é uma dádiva que Ele deu. As pessoas podem perder, as pessoas podem rejeitar, mas Deus não tira. Agora, se alguém rejeitar, não quiser mais, a pessoa está se desligando
Irmão, quando eu dou algo a uma pessoa, está dado. Eu sou desse jeito. Eu dou algo a uma pessoa, eu não fico com sentimento naquilo que eu dei. O meu sentimento de carinho é pela pessoa que eu dei algo, e não pelo objeto que eu dei. Porque se eu ficar com o sentimento do objeto que eu dei, eu vou querer decidir como é que ele tem que fazer com aquilo. Está entendendo? Se eu dei, está dado. E se alguma coisa que eu dei a alguém, se a pessoa decidir dar para outra, está dado, é dela. Eu não tenho que ter ressentimento nenhum. Eu dei, eu estou desprezo do sentimento do que eu dei. Deus, irmão, está desprezo do sentimento daquilo que Ele deu. O sentimento de Deus está ligado naquele que Ele abençoou, naquilo que Ele abençoou. Então Deus tem sentimento por você, é em você, e não naquilo que Ele te deu. O que Ele te deu foi por causa de você, foi para te beneficiar. Então é a sua pessoa, meu irmão, minha irmã, que Deus tem um sentimento de paixão, de amor, de ternura, de carinho, de afeto, de graça, de misericórdia, de piedade. É por você. Você que é a pessoa, você que é o ser que Ele interessa, e não aquilo que Ele te deu. Se alguém rejeitar a bênção de Deus, simplesmente está rejeitado. Deus não tem sentimento por isso. Agora Ele tem por você. Então aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Mínimo dos mínimos. Se você ainda não está sendo grato o suficiente, e se já é grato, seja mais ainda. Faça se tornar crescente. As coisas de Deus não são para você crescer. Para você crescer, irmãos. Crescer, a Bíblia manda crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Cresça, irmão, não pare, não estanque. Não faça das coisas naturais com mais interesse do que as espirituais, não. Não dê mais valor às naturais do que as espirituais. Não acredite que as coisas naturais são mais eficientes do que as espirituais. Muitas vezes algo que o médico passa para alguém, a pessoa dá um crédito tão extraordinário, e aquilo que Jesus passa não é a mesma coisa. Parece que não é dada a mesma atenção, a mesma importância. Às vezes o médico prescreve uma medicação, e às vezes um tratamento que é um ritual, muitas vezes tão desgastante, tão doloroso, não submete. E faz todo empenho, todo esforço, até muita despesa. E o Senhor, irmãos, às vezes cobra coisa que não tem sacrifício tanto, e não é dado o mesmo valor, a mesma importância. A mesma importância. Vamos recrear no Senhor. Ninguém valoriza recrear com o Senhor, mas a gente valoriza recrear no mundo. Ou seja, vamos nos divertir com o Senhor. Vamos nos deleitar no Senhor. Se deleitar no Senhor é sentir prazer no Senhor, igreja. Sinta prazer no Senhor. Sinta alegria no Senhor. Seja feliz com o Senhor. Nós estamos precisando, igreja, ter a noção, ter um senso do relacionamento com o nosso Deus, e principalmente do culto a Deus. Do culto a Deus. Ele pode parecer muito belo, ele pode ser muito agradável, mas ele não é. Deixa eu falar para você que o Senhor condenou uma igreja, reprovou, censurou uma igreja todinha, a igreja de Laodiceia. Jesus não censurou não é porque estava bebendo cachaça, não é porque estava prostituindo, não. A Bíblia não tem nenhuma censura dessa para esse povo. Não tem. Pode olhar que a censura, irmãos, era só indiferença espiritual. Em termos de postura e comportamento, a igreja de Laodiceia até estava melhor do que muitas das outras igrejas. A igreja de Laodiceia não oferecia um culto aos deuses pagãos. A igreja de Laodiceia não estava corrompida como outras igrejas em sentidos espirituais. A igreja de Laodiceia não estava ali prostituindo com Jezabel. A igreja de Laodiceia não tinha os profetas pervertidos como Balaão. Olha aí, irmão, como parecia.
Nossa igreja está melhor? Lá não tinha um falso profeta, não tinha Balaões lá. Nas outras tinha. Lá não tinha prostituição espiritual, não tinha culto a Jezebel, não tinha na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, irmão, era muito decente, só que ela era indiferente. Que é grave, indiferente, irmãos. Indiferente é justamente você não colocar Jesus em primazia. Jesus, você tinha Jesus, mas Jesus, fica aí, Jesus, fica esperando aí por mim que eu volto já. Jesus, eu não vou conversar contigo agora não, Jesus, porque eu tenho que ir lá para a academia. Quando eu voltar da academia eu converso contigo. Sem diferença, isso é Laodiceia. Jesus, fica um pouquinho aí, Jesus. Aguarda aí, Jesus. Eu tenho 7 dias para trabalhar. Eu chego cansado, eu tenho que dormir, Jesus. Me espera no domingo, que é o dia da minha folga. Tu me espera, Jesus. Jesus está esperando, mas esperando uma atitude sua, e não esperando para você vir só no domingo. Jesus, tu me espera aí, que no dia que eu entrar num problema muito grande, eu vou fazer um jejum para ti, Jesus. Como se jejum fosse feito para Jesus. Jesus não recebe jejum. Jejum quem faz somos nós, igreja. Jesus, aguarda um pouquinho, Jesus, o negócio está muito bom na minha vida, eu estou feliz, eu estou abençoado, financeiramente está tudo bom. Jesus, eu vou fazer uma campanha de 7 dias lá em casa, mas deixa quando o negócio arruinar, eu vou lembrar de ti, Jesus. Isso é indiferença, igreja. Isso é indiferença. Os irmãos já notaram que as campanhas só são feitas nas crises? Jesus não merece antes? Será que não merece você fazer uma campanha só para adorar Ele e para agradecer a Ele? Merece! E por que só tem que ser quando você está na perda? Quando você está no problema? Agora eu vou orar. E ora em casa, e ora muito. Só porque está com uma doença, o médico disse: olha, se não cuidar logo vai morrer. Jesus não quer morrer não. Aí começa a orar, e pega oração, e se envolve na oração, e se derrama, e nesse problema, aí você coloca Jesus sempre em primeiro plano, por causa de você, não por causa de Jesus. Não é por minha causa que Jesus tem que estar em primeiro plano, não é pelas minhas causas. Jesus tem que estar em primeiro plano porque Ele é merecedor. Então, se Ele pode estar em primeiro plano na minha vida, quando as coisas estão dando errado, Ele tem que estar também em primeiro plano na minha vida quando tudo dá certo. Olha a deficiência da igreja de Laodiceia. Estava tudo dando certo. A igreja, todo mundo financeiramente bem, rico, o povo não estava nem doente. Mas o povo era indiferente. Primeiramente o natural, depois o devocional. Primeiramente as obrigações naturais, depois a devoção. Eu tenho que cuidar primeiro da minha família, eu tenho que primeiro cuidar bem da formação dos meus filhos. Depois eu tinha um tempo, onde eu era mais velho, eu tinha um tempo para Jesus. Aí eu agora não tenho tempo para fazer nada, eu não tenho tempo para evangelizar, não tenho tempo para falar de Jesus. Não, o meu tempo é todo ocupado, porque se eu não cuidar, se eu não fizer, se eu não me esforçar, a igreja não vai me sustentar. E a igreja não foi levantada para sustentar ninguém mesmo, a não ser seus líderes. Porque a Bíblia diz que digna o obreiro do seu salário. A igreja não só sustenta o seu líder. Quando a igreja tem visão de Deus, quando não tem, ela deixa o seu líder passar necessidade. Quando a igreja tem visão de Deus, ela deixa, porque Paulo teve umas igrejas que deixou Paulo passar necessidade. Tem igreja por aí, irmão, que o pastor falta morrer de mais enfraquecido, porque a igreja só pensa nela. Pensa no homem de Deus que Deus levantou para ministrar uma palavra, para dar um direcionamento sábio, para fazer ele sentir presença, prazer de estar na casa de Deus, por se sentir seguro e arrebanhado. Não, irmãos, no dia que amar a Jesus em primeiro lugar, você vai aprender a amar a igreja na ordem.
Você vai aprender a amar a sua família abaixo de Jesus, a igreja abaixo de Jesus, seu pastor abaixo de Jesus, mas você vai aprender a amar. E vai amar bem tudo que está abaixo de Jesus. Quando nós não colocamos Jesus em primeiro plano, nós não amamos nada que preste. Quando nós colocamos Jesus em primeiro plano, tudo que está abaixo de Jesus nós amamos com uma excelência, porque está debaixo do amor de Jesus. Então, não deixe Jesus só para a hora dos perigos. Cultue a Jesus. Jesus te santificou para você cultuar a Ele. Olha o que foi que Ele fez. Santificou um povo para cultuar Ele, e um povo foi cultuar ao diabo, irmãos. Jesus te santificou para cultuar Ele. Cultue. Não cultue a carne, não cultue o sucesso. Não faça culto para os prazeres da vida, para os lazeres da vida. Faça primeiro plano para Jesus, que Jesus vai te dar a condição de você ter uma boa vida aqui na terra, de saber conduzir bem aquilo que lhe compete, sem mexer com a sua devoção a Deus, sem mexer com a sua devoção a Deus. E muitas vezes o culto tem que ser no deserto. Muitas vezes o culto tem que ser no deserto. Agora, no culto no deserto é muito perigoso. O culto no deserto é muito perigoso. Olha o perigo que é a nação. Por quê, irmão? Porque se você, assim que entrar no deserto, você não oferecer logo um culto, aí vai ser ruim, porque você vai começar a reclamar. Quando você começar a entrar na prova, é o deserto. Se você não cultuar logo, quando você vê o começo da prova, quando você vê logo o começo do teste, se você não começar logo cultuando a Deus, e você entra nessa prova, nesse teste, sem estar em plena condição de cultuar a Deus, você vai só reclamar de Deus, murmurar de Deus, criticar. E você estende isso para a igreja, estende isso para o pastor, e de repente dá uma desgraça na vida, uma miséria. Satanás toma conta da língua, toma conta da mente, toma conta do coração, e a pessoa se torna um adorador do diabo. Não seja isso com você. Pastor, e se eu não entrar na prova? Continue cultuando a Deus, com alegria, em casa, na igreja, onde você for. Cultue a Deus. Não dá para cultuar a Deus lavando louça, não? Dá não? As mulheres que lavam, tem homem que lava louça também. Não dá para cultuar não lá na pia? Hã? Dá não? Lavando roupa não dá não? Engomando não dá não? Será que não dá? Dá sim! Dá! Será que lá na escola não dá para cultuar a Deus não? Dá! E por que isso que não dá? Irmão, só tem um canto onde ninguém vai poder cultuar a Deus, é quando descer o inferno. Lá não é para cultuar a Deus, lá é para padecer amargamente um tormento por não ter cultuado a Deus devidamente, por não ter se colocado como verdadeiro adorador a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Leva essa palavra no seu coração. Eu não estou dizendo que ninguém não está sem cultuar, mas a palavra é um alerta. E se alguém não está cultuando bem, acorda enquanto é tempo, antes que o diabo chegue e faça você cultuar a Ele. Amém, graças a Deus.